Opa! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então hoje a gente vai continuar mais um Imuno Live. Semana passada não tivemos, eu tive um evento, a gente não pôde fazer o nosso Imuno Live, mas hoje então a gente retoma a nossa conversa com os amigos e amigas, cientistas, pesquisadores de imunologia, de neuroimunologia. E hoje a gente vai falar com a Karina, professora Karina, professora do Departamento de Farmacologia da Unifesp, trabalha com imunidade inata, trabalha com macrófagos, sensores de imunidade inata, um assunto que eu acho extremamente interessante. Com certeza a gente vai ter algumas discussões aí filosofantes, talvez, acerca da imunologia. Espero que vocês todos gostem. Tô vendo um pessoalzinho que eu conheço entrando aí. João, tudo bem? Nájila. Opa, tô vendo que a Karina entrou aqui agora. Eu vou convidá-la e a gente vai então começar nosso bate-papo. Vamos lá, cadê a Karina aqui? Send request. Mandei o request. Karina? Jeanzito! Oi, querida, tudo bem? Tudo, e você? Melhor agora, com certeza. Tudo bem aí? Tudo ótimo. Você me ouve perfeitamente? Perfeitamente, você? Eu também te ouço super bem. Então tá bom. Cá, antes de tudo, meu super obrigado por você aceitar esse convite. Não sei Obrigada se a você. você acompanhou. Não sei se você acompanhou ou ficou sabendo, então eu comecei a fazer essas lives, essa é a terceira live, com pessoas queridas que também são cientistas, que gostam de fazer ciência, que, como diz você, o olho brilha quando faz ciência, e obviamente que eu não podia deixar de te convidar para fazer essa live comigo. Então, eu te agradeço bastante esse tempinho que você vai gastar conosco. Um prazer. Legal. Então, Cá, eu queria começar assim, ó, com todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. A minha ideia é assim, ó, Cá, antes de tudo, uma conversa super informal. Eu quero falar com você de imunidade inata. Faz tanto tempo que a gente não fala de imunidade inata. Quero falar de sensores da imunidade inata. Claro que eu quero falar de astrócito. Mas no começo o que eu faço é a gente se conhecer um pouco, você falar para o pessoal que está assistindo, tá entrando uma galera aqui que eu estou vendo, e falar um pouquinho sobre você, né? Eu sei que você é professora do Departamento de Farmacologia da Unifesp. Eu sei que você é a atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a sua carreira, como que você foi parar nessa maravilhosa imunologia, e depois a gente começa a funilar um pouco mais, uma questão mais técnica. Tô vendo o meu Rafinha aqui, que foi o monitor da Imuno. Meu. Beijo, Legal. Rafa. Saudade. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu super agradeço, né, o convite. É um prazer imenso estar aqui conversando com você. Eu cheguei a ver uma das lives com o Zé, né, de vocês, e amo falar de ciência, amo falar de imunidade inata, amo conversar com você, Jeanzito, de música, de besteira e etc. Então, vamos começar falando da minha trajetória, né? Eu sou bióloga, eu me formei no Mackenzie, bastante tempo atrás, né? E eu fiz doutorado direto pelo Departamento de Imunologia aí do ICB, da USP, onde você é professor, né? E também fiz o meu pós-doc aí. Meu doutorado direto foi com a Regina Lima, né? Super orgulho de ter sido orientada pela Regina. Na verdade, eu tenho, assim, alguns orgulhos. Um dos orgulhos é que eu acho que eu fui a primeira aluna a fazer doutorado direto pelo departamento. Então, isso foi na época não era muito convencional. Na verdade, as pessoas achavam que não era vantajoso, né? Uhum. Porque quando você prestava o concurso, tinha X pontos para o mestrado, X pontos para o doutorado,
Então, dependendo de alguns concursos, você poderia ficar com pontos a menos. Mas, na época, nós decidimos fazer doutorado direto, até para obter o doutorado antes. Eu, naquele momento, achei que era vantagem, né? Então, eu fiz o doutorado direto com a Regina. Depois, eu fiz o meu pós-doc, fui supervisionada pelo Monteiro Russo também aí, no departamento de imuno da USP, e fiz alguns períodos sabáticos. Eu fiz, na verdade, um período durante o meu pós-doc, eu fiquei no Instituto Gulbenkian, lá em Portugal, no laboratório do Miguel Soares. E depois, mais recentemente, eu fiz um período sabático na Genentech, no laboratório do meu ídolo maior, que é o Vishva Dixit. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Em 2008, eu entrei como professora no Departamento de Ciências Biológicas da Unifesp, do campus Diadema da Unifesp. Naquele momento, o campus Diadema estava começando. O campus começou, na verdade, em 2006. Quando eu entrei, o departamento estava começando a acontecer, né? Então, nós trabalhamos um tantão para consolidar os departamentos daquele campus Diadema, que naquela época era um campus emergente, agora já é um campus muito mais consolidado, com todas as suas dificuldades, né? De montar infraestrutura aqui no Brasil, Claro. Mas muito mais consolidado. E fiquei nesse campus até o ano passado, quando eu fiz uma remoção para o campus São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, no departamento de farmácia. E por que eu fui para o campus São Paulo? Porque, na verdade, apesar de eu vivenciar, né, toda essa consolidação do campus Diadema, eu participei de várias gestões, né, lá no campus, tanto na pós-graduação quanto na própria gestão administrativa do campus e, obviamente, na graduação, que é a minha menina dos olhos. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. O meu laboratório sempre foi em São Paulo, porque quando eu entrei como professora na Unifesp e o campus Diadema estava começando, não tinha lugar para laboratório nesse campus. E o Maurício Rodrigues, falecido, infelizmente, um amigo muito querido e uma pessoa muitíssimo importante na minha trajetória. E ótimo cientista. Excelente cientista, meu Deus, cada vez, quanto mais o tempo passa, mais a gente vê como o Maurício vivia à frente do tempo dele, né? Em todos os sentidos, tanto no sentido da própria ciência, como também da avaliação da ciência. Então é impressionante, assim, eu fico chocada cada vez que eu lembro das conversas com ele, assim. Bom, mas nessa ocasião, o Maurício me convidou para dividir o espaço que ele tinha, um espaço bem grande, que ele tinha num prédio que era um centro interdisciplinar, centro de terapia celular e molecular, na época chamava-se Sintergen. E eu já tinha um jovem pesquisador na época, então eu tinha verba, né, para ajudar a adequar aquele espaço. Então nós fizemos aquele espaço, um espaço da Karine e um espaço do Maurício. Foi maravilhoso enquanto a gente compartilhou esse espaço. No entanto, esse prédio... Então voltando só um pouquinho. Então, eu nunca, na verdade, vivenciei a pesquisa em si no campus Diadema. Sempre estive vinculada, na verdade, colocada no campus São Paulo. E esse prédio é um prédio que não era da Unifesp, não é da Unifesp. Então, há 5 anos atrás, começou-se um esquema complexo de devolução desse prédio, né? E nessas conversas de tá bom, vai devolver o prédio para onde a Karina vai, para onde o fulano vai, para onde o Beltrano vai, a gente decidiu que seria de fato melhor que eu estivesse vinculada mesmo a um departamento
de São Paulo, porque assim ficaria mais fácil da gente conseguir um outro espaço dentro desse mesmo contexto, né? Então, o ano passado, eu fui removida para o campus, para o departamento de farmacologia, que é onde eu tenho vários colaboradores, já tinha colaboradores, e agora, então, eu faço parte desse grupo com bastante orgulho também. E o meu coração sempre muito, muito cheio de gratidão pelo Campus Diadema, por todas as pessoas que estão lá e também, obviamente, por todos que fizeram parte da minha trajetória. Então, é isso. Com certeza, Carlos. Super legal. E aí, então, pegando essa trajetória, obviamente que eu fiz parte de um pouquinho dela. A gente ficou junto no departamento de imunologia, né? Sem dúvida. E eu lembro assim, eu lembro de algumas discussões que a gente tinha sobre imunologia. E você passou, né, por um pessoal super fera, né? A Regina, o Montilo, o Maurício, que do meu ponto de vista eu posso estar enganado, né? Tirando talvez o Montilo, mas que trabalhou bastante com imunidade adaptativa. A Regina trabalhou bastante com imunidade adaptativa, né? O Montilo, asma, mas a gente sabe que ele ama mesmo um macrófago, né? O Maurício depois foi de novo adaptativa, CD8 e tudo mais. Karina, quando que você falou assim, não, eu quero imunidade inata, o macrófago, sensores de padrões moleculares. A gente passou, daqui a pouco a gente fala, a gente passou mudanças importantíssimas na imunologia, né? Como foi isso para você? Maravilhoso! Nossa, que delícia falar sobre isso. Fazia tanto tempo que eu não falava. Maravilhoso! Olha, na verdade, eu sempre fui também uma apaixonada pelo macrófago, né? Impressionante, porque quando eu comecei a estudar imunologia, para mim, assim, eu era apaixonada pelo Metchnikov, eu adorava essas histórias dele. Eu ficava imaginando ele vendo o macrófago comendo, sabe? Era uma coisa assim, eu sempre era uma paixão, né? Mas a minha escolha para começar o mestrado não foi no macrófago, né? A minha escolha foi no grupo de pesquisa. Por quê? Eu tinha feito iniciação científica desde assim, do comecinho da minha graduação até o final da minha graduação. Eu fiz iniciação científica com a Teresa Kipnis, né? Que faltou eu contar da minha trajetória, né? Então, a Teresa Kipnis, para quem não conhece, vocês não conhecem, mas vocês conhecem o prêmio Teresa Kipnis da Sociedade Brasileira de Imunologia. Ela foi uma imunologista brilhante, que contribuiu um monte para a imunologia do Brasil e especialmente para o Instituto de Ciências Biomédicas, 4, né? Para esse ICB, que hoje a gente sabe que abriga o departamento de imunologia. Então, a Teresa, naquele momento que eu comecei o meu mestrado, porque assim, eu terminei a minha graduação e eu casei. Eu casei muito cedo, eu casei com 21 anos e fui morar no Rio de Janeiro. E aí, 6 meses depois que eu casei, eu engravidei e eu tive o meu primeiro filho. Então, eu fiquei 2 anos entre eu me formar e começar a fazer o meu mestrado, porque foi um tempo que eu trabalhei em laboratórios de análises clínicas, né? E tive contato com alguns pesquisadores do Fundão. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei, bom, agora eu vou começar então meu mestrado. E voltei para o mesmo grupo da Teresa Kipnis. Mas a Teresa estava em Campos naquela época, né? E a Regina, que estava, né? A Regina tinha sido aluna da Teresa na época que eu fiz minha iniciação científica. A Regina estava terminando o doutorado dela. Então, o grupo era mais ou menos a familhona. Então, eu vim e falei, eu estou querendo fazer mestrado, você me aceita? Ela falou, claro. Então, aí eu comecei a fazer mestrado com ela. E, na verdade, o meu mestrado era para... A Regina trabalhava com malária na época, agora ela trabalha com malária e tuberculose. Eu trabalhava com malária na época. E logo nessa que eu comecei a pensar no meu projeto, estava começando um boom de L12, né? Que para vocês já é uma citocina tão velha, mas estava começando a se falar muito de L12, né?
E aí, o meu projeto era o papel, então, da IL-12. Tinha acabado de chegar o nocaute de IL-12 no departamento. Então, qual foi a pergunta? O papel da IL-12 na malária, né? Só Claro. que a gente estudando aquilo, a gente começou a ter uns dados muito interessantes relacionados ao óxido nítrico, que é uma molécula muito importante para matar patógenos intracelulares. E esse NO, ele me acompanha desde essa época até hoje. Tudo na minha vida é NO. Então, só que o NO é uma molécula que, para vocês que não sabem, né? Ele é produzido principalmente, o NO, né? Principalmente por macrófagos. Só que naquela época, a gente sabia que a IL-12 é uma citocina que também é produzida por macrófagos. Só que agia no linfócito T. Então era o que a gente tinha na época. IL-12 importante para fazer com que o linfócito T se torne TH1. Mas a gente sabia, a principal diferença nesse nocaute era no macrófago. Então a gente, resumindo a história, viu que a IL-12 funcionava de maneira autócrina no macrófago. Então, a partir dali, meu projeto deixou de ser malária e virou papel da IL-12 no macrófago. Então, foi assim que tudo começou, né? E foi lindo, porque naquela época começaram a surgir vários trabalhos mostrando mesmo que a IL-12 era super importante também para preparar o macrófago para responder melhor a infecções, né? E foi assim, a gente andando lado a lado com a literatura. Só que era num passo muito diferente do que acontece hoje, sabe? Com Então você certeza. podia andar lado a lado, mesmo estando no Brasil, mesmo sendo mais difícil, mas você acompanhava as coisas acontecendo de uma maneira assim, olha, foi um privilégio mesmo, assim. Que demais, cara. E aí veio a coisa que você me perguntou, né? Dos tolls e de toda essa história. Porque nessa época, a gente ainda tinha aquela noção de que a imunidade inata era inespecífica e a imunidade adaptativa era a imunidade específica, né? Com certeza. E você era fã do Janeway? 100% fã do Janeway. Então, eu lembro que tinham vários trabalhos, vários livros, né? Na época. Mas o Janeway era, até hoje, né? Era o meu livro de cabeceira. Como eu amava ler aquilo, né? Inclusive, eu tive o privilégio até de conhecer o Janeway. Infelizmente, já bem doentinho. Eu encontrei com ele num congresso internacional, já bem doentinho, né? Mas nisso o Montillo foi muito importante, porque eu me lembro que o Montillo ele alimentava essa minha paixão pelo macrófago. Mesmo eu ainda estava na Regina, né? Mas ele alimentava essa minha paixão contando esses históricos, essas coisas, né? Então, o Janeway já falava que, não podia ser inespecífico, né? As respostas não são iguais. Como que pode ser inespecífico? Então, tem que seguir algum tipo de especificidade limitada a coisas de patógenos, tá? Mas não é inespecífico, né? E foi nesse momento, assim, um pouco mais tarde, né? Porque todas essas histórias aí começaram para 2000 e X, né? Mais pra frente. E tudo junto. Então, aí o Toll virou aquele boom, né? De Tolls. E tudo depois era Toll. E foi o prêmio Nobel. E a Karina era super, Ruslan Betsitov, cara. Prêmio Nobel. Sim. Assim, então, foi muito... assim, motivante, apaixonante esse momento que a gente vivenciou. Porque a descoberta dos TOLs, de fato, revolucionou a imunologia como um todo, né? Porque aí a gente começou a
olhar para a imunidade inata de uma maneira muito diferente, né? Sim. Que é o que a gente conhece hoje como sendo exatamente a ponte aí, né? Entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, foi mais ou Perfeito, menos cara. isso. Super legal ver você falar assim. Tem dois comentários que aconteceram aqui. O Igor falou: Karina e Regina Lima juntos só pode dar coisa boa. E a outra aqui foi a Maísa, falou assim: Karina, cientista inspiradora, sempre foi apaixonada por tudo que faz. Eu concordo com a Maísa, eu te conheço há tanto tempo e realmente quando você fala de imunologia e de experimento, realmente sempre foi assim, eu acho super legal. Com certeza é algo que você passa para os seus alunos, mas daqui a pouco a gente fala de aluno. Vamos continuar um pouquinho mais com a ciência. Cá, aí essa história, assim, ó, foi super legal. Eu lembro dessa época, eu também gostava. Eu vou admitir que eu sempre fui um cara mais do linfócito. Tinha brigas homéricas com os amigos, falando quem mandava. Claro que brigas legais, né? Mas eu era mais do linfócito, ainda mais que depois vieram as T-regs. Mas realmente, quando veio o Toll Like Recebe, o Janeway falava, não, tem que ter alguma coisa, porque tem essa linhagem de camundongo que sucumbe à infecção por bactéria gram-negativa, essa aqui não, tem alguma coisa que acontece aqui e lá. E enfim, aí começaram a aparecer os Toll-like receptors e a imunologia mudou realmente por completo, por vários aspectos, né? Ela proporcionou a gente entender o efeito adjuvante, por exemplo. Até então a gente não conhecia como é que os efeitos adjuvantes por completo aconteciam e tudo mais. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo nessa história, numa viagem mesmo, que eu acho que é super legal. Que eu até essa semana discuti isso com o Gustavo. Existe algum momento, agora falando evolutivamente, né? Porque assim, a importância desses receptores ela é inquestionável, né? Talvez o Janeway realmente ele estava correto, claro que estava, mas ele não é muito complexo. Pô, o cara já acertou pra caramba, né? Mas é uma questão óbvia que os receptores, sensores da imunidade inata, eles também reconhecem padrões endógenos, a gente sabe disso muito bem, né? Então, qual é a sua visão sobre isso, né? Qual é a pressão evolutiva, fisiológica sobre os receptores de padrão? E aí, para finalizar, assim, ó, existe algum momento na nossa vidinha, nesse planetinha, que a gente está em condição estéril? Ou seja, há uma importância de pressão evolutiva nesses receptores. Botando numa balança, a pressão evolutiva é de ligantes exógenos ou de ligantes endógenos? Como é que você vê isso? Pirei agora. Né? Bom, o que eu acho, assim, Jean, sim, não consigo pensar em um ou outro, tá? Uhum. Porque eu acho que é tudo muito ligado, né? Então, quando a gente fala ligantes endógenos, primeiro que sempre foi uma discussão muito grande a respeito disso, né? Porque todos os experimentos que eram feitos in vitro para mostrar que existiam ligantes endógenos, na verdade, parece que todos os ligantes endógenos estavam contaminados com LPS, né? Que é o lipopolissacarídeo da bactéria gram-negativa. Então, sabe, um provava, o outro desprovava. E hoje a gente sabe, né? Hoje com os inflamassomas, né? Tá muito claro, tá certo? Que existe aí uma resposta a danos, né? Danos, de uma maneira geral, tá? Então, o que eu acredito desde lá de trás, né? Primeiro que a concentração, digamos assim, do ligante, do agonista para ativar o TOL, por exemplo, que vem de fora, talvez seja muito menor do que a quantidade de um fator em si, uma estrutura mesmo endógena para ativar o TOL. Do que quer dizer, na verdade, deixa eu falar melhor. Então, talvez uma quantidade pequena de um padrão molecular de um patógeno, tá? Seja suficiente para ativar os TOLs. Mas, para ligantes endógenos, você precisa de uma quantidade muito maior. Tá? Então, isso eu sempre acreditei e
não tem nada que tenha me provado até hoje o contrário. Tá? Concordo com você totalmente. Agora, a gente sabe, por exemplo, no caso dos inflamassomas, né, que talvez não sejam só estruturas, né, não sejam só padrões moleculares mesmo que ativem esses receptores, né? Muitas vezes são alterações nestas células, né? Que podem ser desequilíbrios de íons, que pode ser geração de reativos intermediários do oxigênio, que podem ser, hoje a gente só fala sobre isso, alterações metabólicas, Sim. né? Ou quando alguns ligantes mudam de compartimento celular, quando cai no endossoma, no citoplasma, né? Eu ia falar exatamente isso. Então, a gente sabe que essas alterações são já suficientes, tá? Para ativar os receptores. E a outra coisa é exatamente isso, né? A localização desses agonistas, desses ligantes, né? Porque um exemplo muito claro é o nosso DNA, nosso RNA, né? Que estão lá no núcleo, né? No retículo endoplasmático. Quando aquilo está no citoplasma, por exemplo, né? Ou em vesículas, bom, aquilo já é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, na verdade, para mim, esses receptores, de uma maneira geral, tá certo, né? Cada um com a sua particularidade, porque eles reconhecem padrões, né? Então, cada um com o seu próprio padrão, eles reconhecem alterações, tá certo? Uhum. Que podem estar sendo induzidas ou acontecendo em resposta a infecções, mas também podem estar acontecendo em resposta a desequilíbrios que acontecem por causa da alimentação, por causa do estresse, por causa do modo de vida, por todas as escolhas erradas que a gente faz ao longo do nosso caminho, inclusive o envelhecimento, né? Com certeza. Então assim, não consigo... Então, eu não consigo saber... Eu acho fantástica a sua visão. Desculpa te interromper, desculpa. É que com essa coisa de não ser ao vivo é complicado. Super legal o que você está falando. Para trazer à tona, então, para o pessoal que está assistindo, então a Polly Messing era quem estava certa. Não necessariamente. Não. Porque assim, na verdade, a Polly Metzger, ela falava de... primeiro, aquela história padrões de dano, né? Ou padrões, como que era? Sinais de perigo, né? Então, sim, danger signals. Assim, então, na verdade, eu não acho que a Polly estava certa e o Jeremy estava errado. Pelo contrário, né? Eu acho que naquele momento a gente tinha muito mais bases para avaliar a resposta a um padrão externo do que a um padrão interno, né? Porque o que eu acredito jamais, muito mais que o nosso sistema reconheça alterações que são induzidas por esses patógenos do que estruturas mesmo de dentro da nossa célula, tá? Então, eu acredito muito mais num sensor dessas alterações do que num sensor de uma molécula própria, você entende? Então, claro. É isso que é o que eu tô falando. Então, nesse sentido, eu acho que nem o Janeway, nem a Polly Metzinger chegaram exatamente nesse ponto. Tá? Entendi. Eu concordo com você. E eu acho que ainda mais, uma das coisas que eu acho interessante... Eu acho que o que a gente está discutindo aqui coloca o sistema imune no contexto muito da fisiologia, né? O Montilo fala isso, da busca pela homeostasia, né, e tudo mais. Então, quando você tem essas alterações, um exemplo que eu sempre dou, quando você leva uma pancada, uma lesão mecânica, né, você tem o quê? Extravasamento de moléculas do citoplasma, né, heat shock proteins e tudo mais. Você precisa sinalizar para o sistema, ó, tem dano tecidual, tem algo errado, esse algo errado precisa ser depurado, exato. Algo precisa acontecer. A prova disso, eu acho que eu sempre até uso com os alunos, é a diferença entre o AVC hemorrágico e o isquêmico, né?
O AVC hemorrágico muito pior, porque você tem realmente o quê? Hemoglobina entrando no parênquima. Não é para hemoglobina estar lá, né? Cada um no seu cada qual. Então, eu acho que há uma pressão uma pressão evolutiva interessante nesse sentido. Eu concordo com você. Talvez a questão seja mais de alterações, seja ela nas estruturas da matriz extracelular, ou alterações porque moléculas do citoplasma caíram no meio extracelular, algo precisa acontecer, né? E esse acontecer geralmente é o quê? É o reparo tecidual e por aí vai. Agora, é inquestionável que quando a gente tem um patógeno no meio, o negócio se torna mais feroz, né? Sem dúvida, porque é exatamente isso. O patógeno é capaz de fazer todos esses tipos de alterações. Então, na verdade, o patógeno, além de ter todos essas estruturas, padrões que gritam, né, para o sistema, isso aqui é diferente! Além disso, ele ainda induz todas essas alterações dentro da célula. Desde alterações mais sutis, né, nas vias metabólicas em si, que a gente sabe que tem um reflexo gigante, até alterações mais radicais, como produção mesmo de reativos intermediários do oxigênio e até, sei lá, ativação de moléculas como a própria gasdermina, que faz um buraquinho lá na célula, e isso faz com que saia coisa que está lá de dentro e entre coisa que está lá de fora e tudo mais. Então, patógeno, sem dúvida nenhuma, balança a estrutura muito mais do que uma simples It shock protein. Essa discussão é super legal, porque eu estava até comentando com o Gustavo essa semana na nossa disciplina, porque quando a gente começou a história do Zika, né, concomitante à história da infecção, da síndrome congênita e tudo mais, apareceram uns trabalhos publicados na Science Translational Medicine e outras revistas do tal do microbioma placentário, né? Aí os caras pegaram a placenta e mostraram que tinha microbioma e fizeram lá o sequenciamento do RNA ribossomal e tal. Aí você fala, pô, mas então não tem... Por isso que eu brinquei com você aquela hora. Pô, não tem um momentinho na nossa vida que a gente está numa condição estéril, né? Justamente pensando nessa pressão. Aí eu achei isso fantástico. Inclusive, eu escrevi até projetos para tentar estudar isso aí. Acabou não indo para frente. 2 a 3 anos depois, saiu um paper na Nature, assim, de, sei lá, 18 páginas, mostrando que essa história de microbioma placentário era bull. Não tinha nada disso. Que os caras pegaram, na verdade, um sistema de altíssima fidelidade para fazer o sequenciamento, e eles conseguiram provar que esse microbioma era tudo infecção do centro cirúrgico. A bactéria que eles... Sério? Eu não sabia Sério. dessa história. Essa história é super legal. Mas então a placenta é super estéril? Aparentemente é estéril. Aparentemente é estéril. Existe a possibilidade do carreamento de bactérias e fungos do canal vaginal para dentro do útero? Sim, existe essa possibilidade. Mas essa história de microbioma placentário, pelo menos numa gravidez fisiologicamente saudável, é estéril. Pelo menos até onde eu segui essa literatura. Há uma exceção interessante. As mulheres, você sabia que as mulheres que têm periodontite, elas têm mais filhos prematuros? Porque é uma translocação das bactérias da mucosa oral para a placenta. Então, essa história ela é muito louca, porque você fala, pô, então as bactérias que a mulher grávida tem na boca vão impactar numa placenta rígida ou não, que vão impactar no desenvolvimento. Doideira. Agora, Josito, eu na verdade, assim, é óbvio, né, que acredito nesse... Eu, na verdade, preciso ler melhor esses artigos que você está dizendo, mas eu não me surpreenderia da placenta ter um microbioma. Juro, porque que eu acho que, assim, cada vez mais a gente está entendendo que até o nosso próprio cérebro, que a gente achava que era tão imunoprivilegiado, não é tão imunoprivilegiado assim, né? Sim. Então, assim, com tantos vasos, irrigando essa placenta, né? E justamente esse fato de você
bactéria da boca alcançar a placenta, né? Assim, qual é a relevância, né, da nossa microbiota toda tá absolutamente separada dali, Com né? certeza. Então, eu tenho lá as minhas dúvidas. A gente sabe cada vez mais, né? A gente tem indícios da importância da microbiota como um todo para a maturação do nosso sistema, né? Sim, Né? sim. Então, eu, na verdade, não me surpreenderia se a placenta não fosse tão, assim, Estéreo. Legal. Eu também não, eu achava, quando essas histórias todas, essa história toda apareceu, eu achava assim fantástico, li os trabalhos, aí depois isso acabou meio que morrendo. Eu vou ser honesto que eu perdi o tracking de como tá isso. Mas voltando àquela nossa história, né, fica essa discussão da pressão evolutiva do endógeno versus o exógeno, porque se quando eu tô sendo, eu tô virando, eu sou um embrião, eu tô implantando na parede do útero, e estou fazendo placenta. Nesse momento já não há esterilidade, há uma pressão dos pumps. Porra, então tem uma pressão evolutiva importante, né? Só que essa história meio que morreu, meio que caiu por terra e eu também acabei perdendo o tracking disso. Mas você me falou uma coisa aí que eu gostei muito, claro, que é a minha praia, eu gosto bastante. A neuroimunóloga, por que não? Que você ia gostar. Eu acho que... Oi? Foi de propósito, né? Pô, assim que eu gosto. A entrevistada, ela vai conduzindo a entrevista. Ô, Cá, eu acho que a neuroimunologia é uma das áreas que está mais crescendo nos últimos anos. Eu acho que isso é inquestionável. Eu acho que a gente está dando importância para coisas que antes eram completamente negligenciadas, né? Então, você falou do imunoprivilégio do sistema nervoso. Realmente, coisas fantásticas apareceram. Eu sou super fã do grupo do Jonathan Kipnis. Eu acho que ele só publica, assim, coisas fenomenais, né? Até um trabalho que eu sempre menciono, o trabalho que foi publicado esse mês, mostrando que a medula óssea do crânio semeia células diretamente no sistema nervoso central. Você viu essa? Não. O crânio aqui, a nossa cacholona aqui, ele mostrou que o osso do crânio tem canalículos que se comunicam com as meninges. E as células da medula óssea são semeadas diretamente no sistema nervoso. Trabalho assim, fenomenal. Maravilhoso. Fenomenal. Então, por isso, Jean, que é muito louco, né? Então, vamos imaginar, sabe? Que estamos falando do cérebro, né? Então, cada vez mais, o John, especialmente, cara, mostra que, cara, quase que não existe um imunoprivilégio ali. Não existe. Não é? Não existe. E assim, a gente já sabia, né? Que, cara, tudo que acontece, assim, do ponto de vista neurológico, né, dos transtornos neuropsiquiátricos, que é uma coisa que eu sempre fui muito fascinada, né, tem uma relação absolutamente direta com a inflamação do seu corpo. Então, cara, não podia ser tão separado, tão compartimentalizado assim, né? E com hoje certeza. A gente está começando a entender como que essas histórias, essas pecinhas, elas se conectam nesse quebra-cabeça, né? Então, com certeza, cara. Coloca tudo, né? É lindo, porque assim, a ciência ela foi evoluindo de um jeito, né? Que assim, antes a gente via ciência nas caixinhas, cada um tinha uma caixinha. Então tinha a caixinha da fisiologia, a caixinha da nefrologia, a caixinha da endocrinologia. Hoje a gente vê que, na verdade, esse negócio está completamente conectado de formas cada vez mais fantásticas e mais bonitas. Você me fez lembrar de um trabalho que foi publicado também uns anos atrás, que eu dou na minha disciplina, já fazendo uma propaganda, que os caras fizeram um camundongo eles fizeram um camundongo que a microglia, eles ligaram no promotor de CXR3, se eu não me engano, né? Então, assim, é claro que é mieloide e microglia, mas eles viram que na microglia, com o tempo, vai tendo fosforilação do NF-κB mais que o normal, à medida que o camundongo vai vivendo. Então, o que eles fizeram? Então você envelhece seu hipotálamo, na microglia do hipotálamo.
aí você vai fosforilando mais a microglia à medida que você vive. Aí os caras fizeram o camundongo que o hipotálamo, o NF-κB na microglia do hipotálamo nunca fosforilava. E um outro que desde cedinho fosforilava. O camundongo, cujo NF-κB na microglia do hipotálamo nunca fosforilava, ele ganhou 120 dias de vida versus o controle. E o camundongo que sempre fosforilava perdeu 100 dias de vida versus o controle. Olha que coisa fantástica, né? E aí eles mostraram que assim, ó, coisas orgânicas como massa óssea, força tendínea, espessura da pele, tudo se alterava às custas dessa fosforilação do NF-κB na microglia. Isso é uma coisa fenomenal. E aí a pergunta é, por que quando a gente passa a envelhecer, essa fosforilação acontece? A resposta era de cair o queixo. Era quando os hormônios sexuais começavam a desaparecer. Ou seja, quando o seu hormônio sexual cai, você não pode mais fazer filho, para a natureza você não presta mais para nada, teu cérebro pode inflamar e você pode dar tchau que tá tudo bem. Lindíssimo, né? Muito, muito louco. Agora, cara, tem tanta coisa para a gente falar sobre isso, porque... então aproveita, desculpa interromper de novo, então aproveita e me conta dos seus astrócitos. Então, mas vou só antes completar esse raciocínio, porque assim, eu acho essa coisa maravilhosa mesmo, e eu acho que justamente estas informações que estão chegando pra gente, né, elas são muito preciosas, porque nós agora temos ferramentas, tá certo? Para tentar, de alguma maneira, intervir nesta inflamação. Quer dizer, de alguma maneira, não, de algumas várias maneiras. De novo, eu volto para os nossos hábitos, né? Então, todas as nossas escolhas, sejam escolhas que são feitas lá na infância, na adolescência, na nossa vida adulta, né? Daqui para frente, todas elas vão impactar a quantidade de inflamação que você vai ter ao longo da sua vida. E a maneira que você vai envelhecer, né? Ou adoecer. Então, nossa, é maravilhoso isso. Então, aí voltando para os astrócitos, né? Então, assim, você falou das microglias. Então, eu, Karina, sou absolutamente uma imunologista purista, né? Então, gosto muito de brincar com mecanismos. E eu sempre tive uma visão muito celular, né? Então, ao longo da minha vida, sim, óbvio, os inflamassomas, eles são centrais nas minhas pesquisas, nas minhas perguntas, depois que eu me tornei professora, né? Mas eu nunca perdi o foco da célula. Então, eu trabalho muito mais olhando para a célula, para o comportamento da célula, do que para o comportamento fisiológico do sistema, né? Então, até me falta um pouco dessa visão, que obviamente eu a completo com colaborações como a nossa colaboração, né? Então, eu acho que é super importante isso. E olhando para as células, né? Uma das informações que me chamaram a atenção foi o fato de que as células do sistema nervoso central expressavam inflamassomas. Pois inflamassomas, né, não há tanto tempo atrás, mas a gente sabe que os inflamassomas são super inflamatórios, super agressivos, se a gente puder traduzir, né, para uma palavra leiga, porque eles induzem o rompimento da célula, a morte da célula, uma inflamação gigante, né? Porque são respostas, até onde a gente conhece, a danos muito grandes, especialmente causados por patógenos. Por que essas células do sistema nervoso expressam essas plataformas? Aquilo me intrigava de uma maneira gigante. A micróglia, beleza, a micróglia, você é um macrófago do sistema nervoso. Então, você tem que ter uma inflamação. Porque, cara, você tem que sentir o que está acontecendo aqui, né? Mas e o astrócito, cara? Que é uma célula abundante pra caraca, responsável pela,
estrutura para manter lá a barreira hematoencefálica, sabe? Para fazer a ponte com o neurônio. O que esse cara Metabolismo. tá fazendo, expressando? Hã? Metabolismo. Metabolismo total, dando suporte metabólico para os neurônios, né? Então, cara, o que esse cara tá expressando essas inflamações, né? Então, no primeiro momento, pô, será que é só uma expressão dessas moléculas? Será que... Então, aí a gente começou, então foi a partir dali que a gente começou a estudar. E assim, ainda tem poucos trabalhos relacionando os inflamassomas com os astrócitos, mas a gente sabe que sim, os astrócitos têm inflamassomas funcionais que se ativam, tá? Eles se ativam. E para determinadas infecções, eles são importantes para que o astrócito controle. O astrócito não é para a resposta sistêmica, é para que o astrócito, com uma célula microbicida, consiga controlar infecções. Por exemplo, brucela, um artigo até do Sérgio Costa, né? Então, o astrócito via NALP3 controla a brucela. Tá? Que demais. Para mim, isso é, maravilhoso do ponto de vista de uma célula que é tão importante, né, para outras funções. Ele também saiba se defender sozinho, tá? Só que o que a gente está vendo é que, assim, a história é bem profunda, porque, de fato, o metabolismo dos astrócitos, ele é muito diferente do metabolismo das micróglias, por exemplo, apesar de serem duas células gliais, né? E os inflamassomas nessas células, eles impactam absurdamente o metabolismo dessas células. Na nossa mão, ainda são dados preliminares que ainda não foram publicados, então eu não vou poder, assim, super me estender, mas é muito bonito como os inflamassomas, eles podem estar lá para controlar a infecção, eles certamente estão lá para ferrar a vida, de uma certa maneira, porque eles respondem muito, né, a danos, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, a gente sabe que tem um cunho absolutamente inflamassomólogo, né? Então é o inflamassoma ali, mas não é só Alzheimer e Parkinson, depressão, ansiedade, bipolaridade, cara, assim, epilepsia, tem uma série de transtornos neuropsiquiátricos que tem uma participação muito importante dos inflamassomas. Com certeza. A gente ainda não sabe se a participação dos inflamassomas no astrócito, quer dizer, para Alzheimer, a gente sabe que é na micróbio, tá? Talvez tenha papel em outras células. Mas, certamente, o que a gente está vendo é que os inflamassomas impactam a resposta inflamatória e metabólica dos astrócitos. Impactam a resposta de sobrevivência dos neurônios. Impacta a sobrevivência e resposta inflamatória das micróglias. Então, é um ambiente absolutamente propício, né, para responder como que tudo isso está se traduzindo em todos os transtornos neuropsiquiátricos causados por essa resposta. Né? Então, por inflamação. E é legal, né, Cá? Porque, assim, voltando um pouquinho, mas não indo muito longe, a história do imunoprivilégio, né? A gente sabe hoje que tem algumas regiões que elas não têm uma barreira hematoencefálica como a gente achava que era. Como no próprio hipotálamo. Então, há células nessas regiões que elas são capazes de ativar esses sensores às custas de moléculas circulantes, por exemplo.
Tem Sim, trabalhos lindíssimos mostrando, por exemplo, cristal de colesterol, ceramida, sim. E ativando NALP3 na microglia. E até, olha só, até as próprias bactérias da nossa microbiota, por exemplo, tá? Então, tudo absolutamente relacionado. Então, um estresse que a gente generaliza, né? Então, estresses, de uma maneira geral, podem induzir uma disbiose, podem culminar em síndrome do intestino permeável, né? Da Sim, permeabilização intestinal, que pode culminar exatamente com o encontro dessas bactérias nessas regiões menos imunoprivilegiadas, com né? certeza. Assim, ativa as micróglias e os próprios astrócitos. A Com gente não certeza. sabe ainda se existe uma resposta direta aí dos neurônios, mas tudo está conectado, né? Então, os neurônios são super sensíveis, por exemplo, a IL-1 beta. A Sim, IL-1 beta que é produzida pela uma vez como que era, tinha um artigo que falava que os neurônios eles respondiam com uma afinidade 10 vezes maior, parece, a IL-1 do que outras células. é Então, mesmo. e isso induzia a morte desses próprios neurônios. Então, assim, tem uma questão ali bem complexa para a gente estudar ainda. Com certeza. Ainda Você mais no falou de Covid. L1 e neurônio. Existem trabalhos mostrando que o nervo vago responde muito bem, obrigado a L1, né? E faz muito sentido, porque quando você tem inflamações periféricas, não é à toa que a L1 já era chamada de alarmina lá atrás, né? Ela cai no Exatamente. nervo vago e fala lá para a tua cachola, fala, ó, tem alguma coisa inflamada lá no teu abdômen, ou seja, lá onde for. Que, aliás, gerou também uma história fantástica, que são os trabalhos do Kevin Tracy, né? Que é a história do arco anti-inflamatório colinérgico, que é lindíssimo, né? Você falou Maravilhoso. das doenças psiquiátricas, dessa interação toda, eu vou aproveitar para fazer outra propaganda e te convidar para assistir também. Semana que vem eu vou fazer a live com a professora Carolina Munhoz, aqui da farmacologia, que Que trabalha com legal. glicocorticoide dentro do sistema nervoso, né? E trabalha com essa coisa de neuroinflamação e essas alterações justamente de glicocorticoide dentro do sistema nervoso. E eu não sei a data precisa agora, mas lá para frente o Daniel Martins Souza, da Unicamp, vai participar e ele trabalha com esquizofrenia e proteomics, né? Então, eu acho fantástico, porque a esquizofrenia é uma doença que ela tem um perfil diferente do habitual, ela é uma doença psiquiátrica, não é uma doença inflamatória, não é uma doença que eu tenho, né, inflamação, porém, cada vez mais a gente está vendo que essas alterações, essas sutilezas de metabolismo ou proteínas e neurotransmissores, elas realmente estão alteradas nesses pacientes também. Então, quem está assistindo aí, não perca, vai ser muito legal. Cara, você falou Maravilhoso. de... Daniel, ó, maravilhoso. Ah, sim. E toca bateria demais. Demais. Cá, É. mudando um pouquinho de assunto agora, você falou dos seus alunos. Como é que é orientar? Como é que é ser professora? Você gosta muito, pouco, ama de paixão? Te conheço. Bom, digo sempre que, assim, de fato, a coisa que eu mais gosto, eu amo a ciência, amo, mas o que eu mais gosto mesmo é o contato com os meus alunos, né? Os meus alunos, de uma maneira geral. Os meus alunos, obviamente, que têm uma intensidade, né, muito maior, os meus alunos do laboratório, né? Mas eu amo os meus alunos da graduação, eu amo o contato com pessoas. Então, essa é de fato, eu acho que a minha verdadeira vocação, tá? Apesar de toda a empolgação que eu falo com a ciência, né? Uhum, uhum. Tem todas as outras partes que a gente não gosta, que a gente não vai falar na live, porque a live é só Claro. amor, né, Jean? Só Só amor, coisas entendeu? boas, cara. Eu nem Buroca, faço essas perguntas ruins. política. Não, buroca e política a gente deixa para os outros falar, né? Vamos falar só de coisas boas. Mas eu gosto muito. E eu tenho, falando em graduação, eu tenho um privilégio, eu tive até agora um privilégio, espero continuar tendo esse privilégio, de ensinar para turmas tão apaixonadas quanto eu, tá?
Então, eu dou aula, né, de imuno para ciências biológicas e para farmácia na Unifesp, que agora eu vou dar também para biomédicas, né? E, de fato, assim, os meus alunos sempre me surpreenderam, em todos os sentidos. Cada vez mais, agora, nesse período de ensino remoto, né? Os projetos de extensão que saem nesse período, que sempre saíram, mas que continuam saindo nesse período, o envolvimento, o tesão que esses caras têm, sabe? É empolgante, assim, é maravilhoso. Eu, de fato, me sinto muito privilegiada de ter uma troca tão bonita com os meus alunos. E eu acho que desde sempre, né? E é interessante porque eu divido as minhas turmas de imuno com uma professora que é a Patrícia Chander. Na verdade, agora vai mudar um pouco, porque eu mudei para farmácia, vai mudar um pouco. Mas desde sempre eu dividi as minhas turmas de imuno com a Patrícia Chander. E nós somos absolutamente o oposto. Eu sou essa falante que falo desse jeito, que me expresso para fora. E a Paty, ela é toda delicadinha e ela fala assim. E eu falo, ô, corintiano! Ô, palmeirense! A Patrícia fala assim, ô, ela sabe o nome, Alexandre, sabe o nome de todo mundo? Alexandre. Nós somos o oposto. E é impressionante, porque os alunos, eles tendem sempre a se identificar ou com um tipo ou com o outro. E eles se identificam exatamente com as duas, no oposto que somos, sabe? Então, olha, é maravilhoso essa minha troca com esses meus alunos. De fato, é um dos pontos altos da minha vida acadêmica. No laboratório, eu amo, assim, obviamente que aí é uma parte que é onde me completa, né? Porque a gente aí é a ciência junto com a troca, né? Pessoal, que eu acho que é incrível, mas é bem difícil, né? Então, não é romântico, não. Tá? É complexo, porque a gente achar um tom, né? Um tom que acesse cada um dos seus alunos, porque cada um dos seus alunos é uma entidade absolutamente Sim. separada e diferente, né? Então, para uns, a sua maneira de falar acessa e motiva, para outros, a sua maneira de falar paralisa e talvez não seja eficiente, né? Então, eu sei que eu acertei bastante ao longo do meu caminho, mas errei bastante também, né? Uhum. E não só isso, mas você achar um tom entre o cobrar, o direcionar, o deixar livre, sabe? Não é simples. Não é simples. Não é. Concordo com você. Não é simples. E mais ainda, acho que hoje em dia a gente vive um boom gigantesco. Eu falei, né, na minha época, como dava para a gente andar lado a lado, né, com a literatura. E hoje você é absolutamente atropelado. Então, é muito difícil. Você tem no seu laboratório 8 alunos, você não consegue, de maneira alguma, acompanhar oito vidas, né? 8 projetos, assim, na linha de frente, como dava para você fazer há tempos atrás. Então, se o aluno não tem, uma independência e ele as rédeas da própria linha de pesquisa, brother, a gente vai ser atropelado. A gente já é. A gente vai ser, de fato, arrasado, não é atropelado, né? Então, é complexo, sabe? É complexo Super. você colocar isso no trilho para andar sei lá, num passo, né? Que não seja puxando o cara, nem deixando o cara lá atrás. Olha, é difícil, mas... Com certeza. Eu acho que, cara, isso para nós é um aprendizado diário mesmo. Como você falou, eu concordo totalmente. Cada pessoa tem uma percepção de vida, cada pessoa... que é mais difícil, que eu acho, para nós, que somos orientadores docentes,
é perceber os objetivos que as pessoas têm. As pessoas têm objetivos diferentes. Obviamente, quando elas têm objetivos diferentes, as cobranças são outras, as percepções são outras. Então, realmente, eu concordo com você. Eu acho que é um aprendizado diário, né? Mas eu acho que a gente vai errando, vai acertando e as coisas vão acontecendo e vai é muito dando louco, certo. porque eu sou uma orientadora hoje totalmente diferente da orientadora que eu fui para Alexandre e para Karina, por exemplo, sabe? Então, aquele momento da minha vida que eu tinha duas alunas, que eu tava eu com elas aqui, foi uma orientadora, né? Hoje, cara, os meus alunos, assim, gente, assim, ou vocês seguem junto comigo, ou, cara, não dá mais, É sabe? difícil. São outros tempos, sabe? São outras prioridades, sei lá, é complexo, não é muito simples, é bem difícil. Cara, eu concordo. E assim, tem um fator a mais. Hoje, por exemplo, na nossa época, né, vão dar risada, mas na nossa época só se gerava dado fazendo experimento. Não que hoje não se gere dado fazendo experimento, mas hoje, com as ferramentas de bioinformática, eu consigo publicar um paper com os dados dos outros, né? Então, assim, Exatamente. eu brinco com os meus alunos, assim, que não bastava eu saber VDJ, agora eu tenho que saber ciclo de Krebs e programar Python. Porra, você tá louco. Não, Impossível. exato. Não, e Jean, não é só isso. É saber tudo de neurologia, de neurociência, de transtorno neuropsiquiátrico, de microbiota, de metabolismo, de transcriptoma metabolômica e todas as técnicas novas de single cell. Ah, brother, tchau. É Eu difícil. fiquei aqui. Entendeu? Então, se você não for, você vai ficar aqui comigo. Não vai rolar, entendeu? Então, é muito difícil. Eu não consigo mais. Eu sou uma pessoa que eu já sei que é o meu aluno que precisa estar 1000 passos na minha frente. Sim. Se ele não estiver 1000 passos na minha frente, a gente vai acabar. Concordo. Porque a gente não consegue. Nós não conseguimos estar à frente de todas essas descobertas tecnológicas que acontecem num ritmo muito Acelerado. assim, sufocante, né? Até. É. E, cara, tem um agravante ainda nisso tudo, né? Que, assim, além de estar acelerado a geração de informações de ciência boa, também está acelerada a geração de informação e de ciência ruim, né? A gente tem muito jornal hoje predatório, a gente tem um monte de coisa. Então, o aluno ele tem também que saber filtrar, né, as informações que chegam, os resultados que chegam e discutir isso tudo, né? Sim, sim. E aí, já tem uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Que a gente não vivia, né, numa era digital. Né? Não. As informações, elas não tinham alcance, as conversas, né? Elas não tinham o alcance que elas têm hoje. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem que saber filtrar para o que ele recebe, o aluno, ele tem que saber filtrar 1000 cruzes para o que ele vai divulgar, a informação Sim. que ele vai passar para frente, né? Então, essa questão é uma questão que eu pego muito no laboratório, porque cada vez mais a gente vê o perigo que é uma informação sair da academia, né? Da academia, sair daqui e cair na sociedade da maneira que tem caído, né? Então, Com certeza. Que nós, como orientadores, a gente tem uma responsabilidade gigante também de formar o aluno para que ele seja um canal de boas E difusão. divulgações científicas, né? Concordo. Isso é bem fundamental nos dias de hoje. Com certeza, cara. No mundo que a gente vive hoje, com a quantidade de fake news e tudo mais, a gente, vamos ser honestos, cara,
quantos anos a gente tem de imunologia, não vamos falar, mas a gente tem alguns. Quando que a gente ia viver, que a gente ia imaginar que a gente ia viver um momento tão dramático de antivacina como a gente vive hoje? Eu jamais Absurdo. imaginei. Jamais Absurdo. imaginei. Não, e o que é mais absurdo é que, assim, a minha tiazinha, tia-avó do interior, ela ter medo de vacina, eu entendo. Agora, um médico, cara, sabe? Um cientista falar mal de vacina, É difícil. cara, isso é de chorar. E tem, infelizmente, tem. Tem. Ou se tem. Então, É. sabe? É. Assim, Mas para mim, eu vou ser bem... momento... Para mim, eu acho que junto disso aí, geralmente vem o discurso da liberdade, mas é disfarçado de pura arrogância. Mas deixamos para lá, né? Essa história a gente não vai nem entrar, porque Não. essa... Essas lives são lives boas e alegres para se discutir ciência de forma feliz. Exatamente. Cá, foi super legal essa nossa conversa. Já faz 1 hora que a gente está conversando, nem parece. Nossa, né? Nem parece. Faz tanto tempo que a gente não se encontra, faz tempo que a gente não se conversa. Eu queria mais uma vez agradecer. E esse minutinho final, eu queria te deixar à vontade para você mandar uma mensagem que você quiser, falar o que você quiser. Se você quiser falar da SBI, do Congresso, fique à vontade. Um beijão enorme para você e te agradeço demais essa conversa. Tô com saudade, viu? Também morrendo de saudade, Jean. Super agradeço. Foi uma delícia. Nossa, falar desde as épocas do passado, né? Aliás, o Jean, ele gosta de falar que eu fui professora dele, mas eu detesto essa história porque ele não conta no contexto, né? Ela foi minha professora. Pô, um cara desse publica na mente, ela foi professora. Quantos anos essa mina tem, né? Mas é Tive ótimas mestres, tá vendo? É que eu fui professora também, porque eu estava recém-formada, tá? Porque eu era uma pós-doc bem perto dele, tá? Era assim, quase bem perto. E aí, por isso que eu fui professora dele. E agora, ele é professor do meu filhote. É verdade. Então, eu fiquei muito feliz, gente. Olha, que alegria. Super legal, é verdade. O Luca, né? Dando aula, pro Luca. Dando aula pro Luca, que tá na farmácia da USP. Sim. Então, maravilhoso. Josito, sabe que você mora no meu coração. Eu espero vocês, The Professor, para encerrar com chave de ouro o congresso da SBI. E para vocês, galera, por favor, olhem o programa científico da SBI, do congresso da SBI, que vai acontecer entre o dia 26 e 28, online. Tá maravilhoso. Vamos discutir vacinas, Covid, metabolismo, imunidade inata, astrócitos e muito mais. Tá? Muito bom. Foi um prazer, gente. Muito bom, Cá. Ó, só para aproveitar a Mo que tá aqui mandando um beijo, olha só, que legal. Delícia, beijo, Mo. Delícia, muita saudade, gente. Teve vários aluninhos seus que te mandaram um beijo, falaram, foi muito legal, sua aula é muito legal, que você é demais. Eu sei que é difícil a gente conversar e prestar atenção nas mensagens, mas várias mensagens de carinho para você aí. Tá bom, Cá? Caiu? Acho que ela caiu no finalzinho. Não? Cá? Bom, pessoal, eu então aproveito e termino essa nossa live de hoje. Foi super legal, uma puta pesquisadora. Karina é demais, super amiga, eu gosto muito dela. E foi muito legal essa conversa, imunidade inata, adaptativa, evolução. Espero que vocês também tenham gostado e aproveitado bastante, tá bom? Um abração em todos vocês. Boa noite. E semana que vem, já ia esquecendo, a gente vai ter Imunolive de novo, agora com a professora Carolina Demarque Munhoz, professora do Departamento de Farmacologia aqui da USP também, amiga querida, colaboradora, que trabalha com neurofarmacologia, e ela se interessa bastante pelo papel de glicocorticoides dentro do sistema nervoso, modulando inflamação, não modulando inflamação. Vai ser muito legal, tenho certeza que vocês também vão gostar, tá bom? Eu gostei bastante hoje, foi muito legal. Um abraço para vocês, boa noite, até a próxima. Valeu!